E aí, meus irmãos amados, graça e paz? Tudo bem, pessoal? Beleza? Aqui quem está falando é Roberto do canal Eterna Aliança. Hoje vim trazer um vídeo aqui, ó, rápido e sensacional para você, hein? Para você que é desperto para o Evangelho, para você que não ainda foi desperto para o Evangelho, se liga nessa mensagem. Olha que mensagem maravilhosa. As pessoas têm mania de dizer assim: não, irmãos, eu vou para o templo religioso, porque lá no templo religioso, lá eu aprendo, lá é uma escola para mim. E aí as pessoas, na verdade, estão tão atarefadas no seu dia a dia, trabalhando, que elas não têm tempo de ler as escrituras. E nas escrituras são tão simples, na escritura é tão simples o que está ali, que eu até me espanto e não consigo compreender como é que as pessoas não conseguem assimilar uma lindeza dessa tão simples aqui. Eu estou com a Bíblia aqui perto de mim, porque eu vou ler aqui duas passagenzinhas, no meio de tantas, mas eu vou ler somente duas. E as pessoas estão entregando a sua vida diretamente para um líder religioso, dentro de um templo religioso, achando que estão aprendendo com eles. E o pior, tem pessoas que ainda chamam esses caras de pastor. Bota o pai e ainda chama de pastor. Sendo que a pessoa está praticando uma iniquidade, porque ela, quando ela fala isso, ela está indo após a Cristo, que é contra a Escritura. Ela está sendo anticristo. Por que está sendo anticristo? Porque Cristo fala o contrário. Vamos lá, aqui, ó, eu vou abrir aqui em Mateus 23. Peço que vocês abram também em Mateus 23. Eu vou ler aqui. Eu não vou falar tudo. Mateus 23 aí é uma repreensão para os líderes religiosos. Já começa daí. Cristo chama aí no Mateus 23 os religiosos de raça de víboras para baixo, sepulcros caiados. Então eu não vou nem citar isso, que só vocês lendo tudo vocês já vão captar, mas eu quero ler só um pequeno pedacinho. Mateus 23, versículo 8 e versículo 9. Preste atenção nisso. As pessoas que ficam dizendo assim: não, mas eu preciso que alguém me ensine, eu preciso ir para o templo religioso lá, porque lá é pregada a palavra. Sim, a palavra, mas não verdadeira, é uma palavra mentirosa, é um evangelho anátema. E na verdade, além de você não aprender nada, até porque não é com eles que vocês aprendem, e aqui o Messias deixa bem claro, e depois o apóstolo João, na próxima leitura que eu vou ler aqui, vocês vão compreender. Vocês precisam que alguém ensine vocês. Se vocês pensam isso, vocês estão sendo anticristo, vocês estão indo até contra o evangelho, contra os apóstolos, discípulos. E aqui, ó, não sou eu que estou falando, não. A própria palavra vai responder. Você chama a pessoa de pastor, né? Chama de pai. Então você vai ver que condenação que você está em iniquidade. Iniquidade é ir contra a palavra, é ir contra o Criador. Vamos lá, olha aqui, ó, Mateus 23, versículo 8. Vós, porém, está falando isso para os líderes religiosos, hein? Antes disso ele já vem, ó, caindo em cima dos líderes, mas vamos no 8. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi. Rabi significa guias, pastores, né? Ou mestre, né? Falando para eles, vós, porém, não queirais. Está falando para eles nem quererem ser chamados. Mas esses homens dentro dos templos, eles adoram, irmãos. Eles adoram esse título de pastor, mestre, eles adoram isso, mas Cristo aqui está dizendo para eles nem quererem ser chamados disso. Olha como é que é sério demais. Não queirais ser chamados rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e a todos vós sois irmãos. Olha só, ele está falando para os líderes religiosos, mas o povo estava perto. Ele diz que tanto os líderes como o povo são irmãos, e não que os líderes são os mestres, os pastores. Não, todos são irmãos, mas eles gostam de se intitular acima do povo, acima. São falsos profetas, são anticristo também. E o povo, por dar essa moral para eles, o povo também são anticristo. Por isso que diz lá em Oséias 4, meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, nega o conhecimento para o meu povo. Eu também negarei vós, sacerdote, perante a mim, e negarei também os seus filhos, que eram o quê? Os caras que se consideravam pais daquele povo. E aí ele fala, assim como é o povo,
assim como é o povo, é o sacerdote. Quer dizer, os dois são iguais. Castigá-lo-ei. Quem segue esses homens religiosos e fala, eu preciso ser ensinado naquele grande dia, que todo o joelho se dobrar e toda a língua se confessar, não adianta falar, mas essa iniquidade eu pratiquei porque meu líder me ensinou. Não, está aqui as escrituras dizendo muito bem, para você, né, para os líderes não quereis ser chamados de pastores, porque um só é o mestre e pastor, Cristo. Vamos lá, um só, gente, né? 1 bilhão aí não que tem por aí, não de onde que se intitulam pastores. No 9, hein? E a ninguém na terra chameis vosso pai. Aqui ele está falando de pai que é espiritual. Não chameis ninguém de pai. Porque um só é vosso pai, o que está nos céus. E as pessoas falam, meu pai estou. E aí no catolicismo é o papa. Papa em italiano é pai. Padre em espanhol é pai também. Então as pessoas estão chamando pai e padre de mestres e estão indo contra Cristo e contra Deus, porque um só é pai espiritual, um só é nosso pai, o Criador. Não chameis ninguém, preste atenção, e a ninguém na terra, no 9, e a ninguém na terra chamei vosso pai, porque um só é vosso pai, a qual está nos céus. E aí vem o Espiritismo e fala, meu pai de santo, também é errado, todas as religiões estão erradas. E aí, no 10, eu esqueci do 10, é 8, 9 e 10, olha no 10, nem vós, aí fala para o povo agora, e nem vós chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Olha só, ele está falando, ele primeiro fala para os líderes religiosos, vocês não queiram ser chamados de mestre, pastores, porque um só, somente eu, Cristo, que vos fala, somente eu sou mestre e pastor, todos vós sois irmãos. E aí ele vira e fala, e nem chameis ninguém de pai, pai somente um que está nos céus, quer dizer, é o Criador, é o Pai e o Filho. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E agora ele fala para o povo, olha aqui, ó, olha o que ele fala para o povo, ó, no 10, repetindo, nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Agora ele falando para o povo não chamar aqueles homens de mestre, porque mestre somente o Cristo. Primeiro ele fala para os sacerdotes, depois ele vira para o povo e fala, e nem chame ninguém de mestre, mestre, somente um, que é o Cristo. Vamos lá, hein? Então, se as pessoas estão indo para dentro desses templos aí, chamando esses caras de pai, pastor, ou simplesmente pastor, ou mestre, ou qualquer coisa assim, estão indo contra o Messias. E aí você que fala assim, não, mas eu preciso ir para lá porque eu não entendo, eu preciso ir para lá porque eu preciso aprender desses caras. Se você pensa assim, também está praticando iniquidade, também está indo contra a palavra. Preste atenção, não sou eu que estou falando não. Abram aí agora em 1 João 2, no versículo 27. Só que no 26, eu já vou falar antes de vocês abrirem, no 26, ele já fala assim, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Primeiro ele já tinha, né? Eu não vou ler 1 João 2 todo, mas ele ali está mandando esse recado dizendo que tudo isso que ele já estava falando ali na carta, ele já estava mandando a carta acerca de pessoas que queriam enganar o povo. E aí ele continua falando. Quer dizer, o povo estava sendo enganado, na verdade, pela religião, pelos líderes religiosos, pelos falsos profetas. E aí, vamos lá, versículo 27. Isso é para você que diz que precisa ir para um templo religioso aprender, hein? Com esses canalhas, hein? Vamos lá, que são canalhas mesmo, são cães gulosos. Só querem a tua lã e tua gordura, que é o teu dinheiro. Vamos lá, no 27, 1 João 2, 27. E a unção que vós recebestes dele, qual é a unção? Unção do Espírito de Deus, do Espírito do Criador. Vamos lá, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. Olha só, que o Espírito do Pai fica em vós. Por quê? Porque é o Espírito da verdade. Preste atenção. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ué, calma aí. João está dizendo que você não tem necessidade
que ninguém te ensine? Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos lá, sem parar. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Olha isso. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Se você já tem o Espírito do Pai, se você fala assim, não, eu tenho o Espírito de Deus, então você está indo para o templo religioso dizendo que está indo para aprender com esses caras, então você não tem o Espírito do Pai e nem nunca vai ter. Porque com esses caras você não vai aprender a verdade, por isso que aqui João está dizendo, isso eu vos escrevo acerca dos que querem vos enganar. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, a unção que é do Espírito do Pai. O que o Messias falou? Não vos deixarei órfãos, pedirei ao Pai que envie o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. Se você está indo para dentro dos templos religiosos dizendo que precisa aprender com alguém, você está indo atrás de um espírito de mentira. E quem é que é o pai da mentira? O maligno, o diabo. Então você está indo nesses templos aí, onde Deus não habita. Quem é que está habitando lá então? Quem é que oferece as coisas do mundo para as pessoas? O maligno. E o que a religião faz? Oferece as coisas do mundo. Aqui você vai ter vitória, vem para cá, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. O que o maligno fez? O que Satanás fez com Cristo no monte lá? Tudo isso aqui mostrou em visão o mundo todo para ele, as riquezas do mundo, as glórias, né? Tudo isso foi me dado. Se você, Cristo, se prostrar perante a mim, me adorar, eu também lhe darei tudo isso. Então as coisas aqui foram dadas para quem? Para o maligno administrar. E ele oferece a quem? As pessoas. Por intermédio de quem? Por intermédio dos líderes religiosos, sendo usado pelo maligno, porque o pai da mentira é o diabo. Esses caras usam o evangelho anátema, o evangelho maldito, é um evangelho mentiroso. E aqui é bem claro, não necessita de que alguém vos ensine, pois a unção que está em vós, se você tem a unção do Pai, já vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, e que permaneça em vós essa unção, o que? O Espírito do Pai. Por isso que a palavra Cristo e Messias significa ungido. E quando fala anticristo ou antimessias, a pessoa é contra ao ungido, é contra ele. Cristo diz uma coisa, a religião diz outra. Cristo fala, de graça recebeste, de graça dai. Vem a religião e fala, não, deem dízimo, deem oferta na minha mão. Então vocês não estão seguindo Cristo, vocês estão seguindo religião. Religião, quem é que comanda a religião? Homens. Não adianta você falar, não, meu foco é Cristo. Eu quando vou para o templo, meu foco é Cristo. Vocês só sabem falar isso. Mas o que foco é esse Cristo dentro de um templo religioso que Deus não habita e pedindo dinheiro, a qual Cristo fala que é de graça receber, de graça dai? Como é que pode? Não necessiteis que alguém vos ensine, por quê? Porque além de você ter a unção, você já tem a escrita aqui, vai ler. Deixa de ser preguiçoso ou preguiçosa, vai ler. Leia o contexto. Se você só ler, não precisa aí, cair em cilada, em armadilha, em arapuca do sistema religioso. Gente, põe o cérebro para funcionar. Deus te deu um cérebro, não te deu uma geleia, não. Eu canso de falar isso aqui no meu canal. Entendeu? Então, gente, o vídeo é só esse. Acordem, se despertem. Não necessita que alguém vos ensine. Aqui, foi o que aconteceu comigo. Eu passei a ler. O entendimento abre, porque o Espírito do Pai, a unção, se tiver em você, ela abre a sua mente. Você começa a enxergar tudo. É bem simples, é claro demais. É tão claro, até maior do que a luz do dia, isso daqui. É fácil, eu tiro de letra isso aqui. Quando você tem o Espírito do Pai, não tem jeito, é muito... o famoso mamão com açúcar, né, que o pessoal diz. O vídeo é esse, pessoal. Vou fazer mais vídeos aqui no canal com mais constância, trazer mais conteúdo. Põe nos comentários aí o que você quer que eu fale aqui no meu canal. O que você está em dúvida, quer que a gente esclareça aqui entre eu e você, nós... né? Eu e você que está assistindo aí, a gente chegar num senso comum. Eu não sou o dono da verdade,
mas o Espírito que está em mim é o Espírito da verdade. Então a gente vai ter que chegar num denominador comum, porque a Escritura não tem 10 vertentes. Ela tem que ter uma direção só tem que ter uma verdade. E é essa verdade que a gente busca. Então eu contigo, a gente aprende junto. Não sou eu te ensinando, nem você me ensinando. Não, nós juntos aqui, nós vamos chegar a um denominador comum, chegar mais próximo da verdade. Que se a gente tiver o Espírito do Pai, a gente vai chegar junto. Entendeu? Então, se a gente não tem necessidade de que alguém nos ensine, para que as pessoas ficam indo para esses templos religiosos imundos? Esqueçam isso, pessoal. Esqueçam isso. Deus não habita em templos, Deus habita em nós. Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, que Deus habita em vós? É isso. Galera, se inscreva no canal, ative o sininho, dê aquele like, ó, porque você comentando, se inscrevendo e ativando o sininho, o YouTube vai indicar esse vídeo para outras pessoas, né, verem. Meu intuito aqui, meu canal nem monetizado é. Meu intuito não é ganhar dinheiro fazendo isso. Meu intuito aqui, eu tenho outro canal no YouTube, eu tenho outro canal, a qual eu até ganho dinheiro, esse é monetizado. Agora esse aqui, esse segundo canal, que é esse aqui, Eterna Aliança, o intuito é somente despertar as pessoas. Eu não preciso desse canal para ganhar dinheiro, porque eu nem quero. Se eu estiver fazendo isso, eu também estou sendo iníquo, estou sendo contra o Criador, que fala que é de graça recebeis, que o Messias diz que de graça recebeis, de graça dai. Eu nem quero, para o canal começar a monetizar acima de 1000 inscritos, eu prefiro nem chegar nos 1000 inscritos. Prefiro nem chegar, que é para nem monetizar. Os poucos que tiverem no meu canal aí, ó, mas se inscreva aí, porque só os verdadeiros, os justos vão chegar no meu canal aí. Valeu, galera, um beijo no coração de vocês, valeu, falou, tchau e fui!